Muito bom, Satimono. Bom dia. Pessoal, então nós vamos trabalhar agora na página 32 da nossa apostila, com essa parte aqui, ó, de ângulos. Vamos lá. Ângulos internos e externos de um polígono, tá? Então nós vamos trabalhar isso aí, que é muito tranquilo, tá? Ó, tem bastante coisa para ler aqui, mas simplificando, pessoal, simplificando para ficar tranquilo, polígonos são essas figuras que nós temos aqui, tá? Então nós temos esses 4 exemplos aqui de polígonos. Na aula passada eu vi lá com vocês a nomenclatura de polígonos. Quem não estiver entendendo, volta na playlist lá das aulas passadas, anteriores, que eu passei lá todo um resumo sobre polígonos, o que é um polígono, o que não é um polígono. Vimos lá que o polígono tem desde triângulo, que tem 3 lados, até um polígono de 20 lados e tal. E aí eu passei a nomenclatura para vocês e a classificação deles, tá? O que importa aqui, sétimo ano, presta atenção, que é o foco da aula. Esses ângulos que estão aqui dentro, pegamos essa primeira figura aqui, ó. Essa figura nós temos o vértice A, B, C e D, tá? Esses risquinhos que estão aqui dentro, ó, no A, no B, no C e no D, são ângulos, tá? Ângulo é uma região. Então, essa regiãozinha aqui no A, no B, no C e no D são ângulos. Esses ângulos, se nós olharmos aqui, eles estão o quê? Eles estão dentro dessa parte amarela, tá? Então, se eu pego A, tá vendo isso daqui, ó, na pontinha do meu dedo? Isso daqui é um ângulo. Ó, esse é um ângulo, esse é um ângulo, esse é um ângulo, tá? Então, esses ângulos aqui são chamados de ângulos internos. É isso aqui que tem na apostila, ó. São ângulos que estão dentro dessa região aqui, tá? São ângulos internos, tá? Se eu pegar essa outra figura aqui, eu tenho esses ângulos que estão nos vértices aqui ao lado de dentro, ó. Dentro da figura eu vou ter ângulos, tá? Então, essas duas primeiras figuras, eu vou ter esses ângulos aí, pessoal. Nessa figura aqui é bem interessante, pessoal. Por quê? Porque aqui eu vou ter ângulos do lado de dentro. Ó, tem o A aqui dentro, tem um ângulo, tá? Ó, a ponta do lápis, ó, tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Mas está destacado que o prolongamento de cada lado da figura, e eu também vou ter esse ângulo aqui, ó, do lado de fora aqui, tá? Então esse ângulo aqui é chamado de ângulo externo. Interessante. Então eu vou ter uma figura com ângulos, nesse caso aqui, internos, a figura que estão dentro da figura, mas também ângulos externos, que são os ângulos que estão fora da figura, tá vendo? A mesma coisa acontece para esse carinha aqui, ó. Eu vou ter ângulos dentro da figura e os prolongamentos de cada lado, eu vou ter os ângulos fora, que são os ângulos externos. Então, pessoal, o que acontece? Em uma figura, em um polígono, nós temos ângulos internos e ângulos externos, tá? Em qualquer polígono, o ângulo interno e seu respectivo ângulo externo somam 180, ou seja, são suplementares. Isso é importantíssimo, pessoal. Se nós pegarmos essas figuras aqui, se nós somarmos o ângulo que está fora e o ângulo que está dentro, eles são suplementares. A soma dos dois são sempre 180 graus. Se nós pegarmos essa figura aqui, ó, esse ângulo que está fora e o ângulo que está dentro, se eu somar os dois de qualquer vértice dessa figura, vai ser suplementar, sempre 180 graus. Não podemos esquecer isso. Nós também temos algumas figuras, pessoal, que são polígonos regulares, tá? Então, eu dou alguns exemplos. Por exemplo, ó, quando você vai principalmente em cidades do interior, aqui de São Paulo ou outros estados, sem a pandemia, claro. Depois da pandemia, quando passar e tiver vacina, ou antes, agora não podemos, tá? É normal nós vermos isso daqui, ó. Esse tipo de figura. Por exemplo, onde é que você vai encontrar isso daqui? Você vai encontrar bastante isso daqui em pavimentações, em ruas, em avenidas daquelas cidades mais antigas, que ao invés de ter asfalto, geralmente vai ter isso daqui, ó.
tá? Ou com esse tipo de ladrilho aqui, ou com paralelepípedos, tá bom? O que acontece? Observe alguns polígonos que podem ser usados para pavimentar um plano, tá? O polígono regular, pessoal, ele vai ter uma característica. O polígono regular, os ângulos vão ser todos congruentes. Tá vendo o quadrado? O quadrado é um polígono regular, ó. Os 4 ângulos medem 90 graus, tá vendo? E os 4 lados são iguais. Interessante. Olha esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Os 3 ângulos são iguais e os 3 lados também são iguais. Olha essa outra figura aqui, esse hexágono. Ó, todos os ângulos têm a mesma medida, tá vendo? Essa outra figura é a mesma coisa, ó. Os ângulos, ó, 2 a 2 são paralelos, eles têm a mesma medida, ó. 45, 45, 185, 185, são congruentes. Quando acontecer isso, pessoal, isso vai ser uma característica do polígono regular, tá? Somente o polígono regular vai ter todos os seus ângulos iguais. Polígonos que têm lados congruentes e ângulos congruentes são chamados regulares dos polígonos acima, A, B e C, tá? Então, esses polígonos aqui, ó, são considerados polígonos regulares. É um polígono que vai ter lados iguais e ângulos iguais, tá? Não vamos esquecer essa parte que é importantíssima. Aqui é o seguinte, pessoal, na nossa apostila ele deu um exercício e ele está pedindo para você medir ângulos, tá? E aí, como é que você vai medir esses ângulos? Você tem uma noção disso? Eu não sei como é que é a sua noção disso, por isso que eu coloquei aqui, ó. Como usar um transferidor? O instrumento para medir ângulo é o transferidor, que é esse instrumento aqui, pessoal. Creio que todos vocês têm aí na casa de vocês, certo? Esse aqui é um transferidor. Esse transferidor aqui, ele é um transferidor que ele tem 180 graus. Ó. Ele vai de 0 a 0, 10, 20, ó. Ele começa aqui e vai até 180 graus aqui, ó. Tá? É o transferidor de meia volta. Mas tem aquele transferidor de 360 graus, que é uma volta completa. Tá bom? Então, nós vamos observar aí como medir ângulos usando o nosso transferidor. Observe no nosso transferidor, não sei se a imagem está legal, que nós temos, onde está meu dedo? Nós temos medida na parte externa, que está fora, tá? Nós temos medidas nessa parte aqui, ó, que vai de 0, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Então, nós temos essa medida aqui do lado de fora e também, pessoal, temos essa medida aqui do lado de dentro, do lado interno. Ah, legal! Porque nós temos ângulos internos e temos ângulos o quê? Externos, tá? E nesse caso desse transferidor ainda tem essa reguinha aqui, ó, em escala aqui para nós utilizarmos, tá bom? Então, nós vamos aprender a trabalhar com esse tipo de transferidor, que é muito importante, tá? Esse meu transferidor, ele é de 180 graus, ele mede até 180 graus, tá? Nós vamos ter uma parte externa. Quando nós formos medir ângulo nessa parte externa, nós temos que seguir o sentido horário, tá? Sentido horário. A parte interna, geralmente nós vamos adotar o sentido anti-horário para medir os ângulos, tá bom? E o traço do transferidor, ele indica o vértice do ângulo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, ó. Essa parte aqui de fora, onde estão meus dedos aqui, ó. Essa parte que vai daqui até aqui, da parte de fora, pessoal. Essa parte aqui, ela vai ser medida no sentido horário, tá? No sentido horário. Essa parte interna vai ser medida geralmente no sentido anti-horário. E essa questão do vértice que ele falou é o seguinte: todo transferidor vai ter um risquinho aqui, ó. Vocês estão vendo o risquinho do meu?
Fica bem aqui no meio onde está meu dedo aqui, ó. Para medir ângulo é necessário utilizar esse risquinho, tá? E esse risquinho aqui ele vai ter que conciliar com esse zero do seu transferidor aqui, ó. Eu já medi com alguns alunos que esse risquinho aqui não está coincidindo com esse zero da origem aqui. Então é problema de instrumento. Quando você for medir vai estar errado. Então você tem que ter outro transferidor, tá? No transferidor normal, esse risquinho aqui, que nós vamos colocar na origem, tem que conciliar com o zero aqui da escala para poder fazer a medida, tá bom? Muito bem. Na próxima aula eu já vou então trabalhar com vocês essas medidas. Até mais.